Já estamos ao vivo? Estamos. Boa noite, então. Vamos mandar o link lá no grupo. Marcela, você manda? Eu vou copiar aqui, daí vou mandar lá. Deixa eu... Vamos enviar lá para o povo. Nossa live hoje é para quem sofre com dores de cabeça, com enxaquecas. Então, se você conhece alguém que tem esse problema, que sofre, né, com essas dores, manda essa live para quem pode estar precisando. Estou enviando aqui o link já. Isso, e se quiserem mandar perguntas também, pode mandar através dos comentários aqui embaixo, que a gente vai estar monitorando os comentários e assim que possível a gente já coloca as perguntas também. Vou mandar aqui. Sou meio lerda, gente. A gente está pegando o jeito das lives. Né? Sim. Então vamos Então, lá, hoje... gente. Quem está chegando aí já vai deixando um oi aí para gente. Isso. Então a gente vai falar sobre o que você precisa saber para aliviar as crises de dor de cabeça. 10 dicas essenciais, né? Eu sou a Andrea, sou fisioterapeuta, já trabalho com pacientes, né, com dor de cabeça há alguns anos. E foi um assunto que sempre me interessou. E no meio do caminho aí, eu descobri que eu também tenho enxaqueca. Então, a importância da gente anotar sempre, né, esses sintomas, se perceber, né, perceber como que ela acontece e tal, é muito importante, né? Então, eu descobri que tinha enxaqueca estudando. Eu achava que era só uma dorzinha de cabeça, tomava um analgésico e tal, e passava. Então, a importância da gente estar atento aos sinais que o nosso corpo vai dando, né? Sim. Marcela também, fisioterapeuta. Sim, gente, para quem não me conhece aí, eu sou fisioterapeuta, também tenho trabalhado aí com dores de cabeça, né, dentro da abordagem da osteopatia, alguns exercícios. E hoje a gente resolveu fazer a live aí para trazer dicas, né? Porque a Andrea, como ela falou, vem estudando aí também por ser uma paciente, né, de enxaqueca, e também assim é mais fácil de entender quais são os processos que acontecem, né? Como que funciona tudo isso para nada melhor, né, do que sentir na pele, muitas vezes, para poder ajudar as outras pessoas. E esse tema hoje da nossa live, em relação a essas dicas, né, para questões de dores de cabeça, de enxaqueca, vem na questão, porque assim, quando a gente fala de dor de cabeça, não é uma questão somente física, né? E para fazer o tratamento disso, a gente tem que estar mudando muitos hábitos, né? Então, a gente tem que estar trabalhando aí num conjunto, né, de hábitos do dia a dia para ajudar a aliviar esses sintomas. Então, a gente tem um checklist aí para vocês, né? Que a gente vai estar passando para vocês certinho, né? Algumas dicas. E conforme vocês forem tendo dúvida, né? Vocês podem deixar ali nos comentários, tá? A Karina ali entrou também. Oi! Oi, Karina. Então, Olha, pode falar. uma coisa que eu acho que é importante é a gente sempre não deixar passar os detalhes, né? Porque eu atendo muitos pacientes e eu também tinha esse discurso de que eu já fiz tanta coisa, né? E nada resolveu. Mas vamos começar pelo básico do básico, porque isso realmente faz toda a diferença, né? Então, você ter uma base bem saudável. Então, as dicas que nós vamos dar aqui hoje são dicas que você pode colocar em prática já hoje, né? Uhum. Isso é importante também. São dicas que só dependem de você. O único impedimento que vai ter vai ser a sua força de vontade, né? Isso. E essa questão das dicas também, para deixar para vocês aí, elas não precisam ser realizadas, né? Eu acho que quem cursa aí com esses sintomas,
sabe que muitas vezes as dicas elas vêm para a prevenção mesmo da crise, né? Então, o nosso objetivo aqui é de passar algumas informações para ajudar a amenizar a quantidade de crises aí que pode ter de dor de cabeça, de enxaqueca, e impedir que isso também aconteça. Então, existem formas, né, de estar controlando isso daí um pouquinho mais, né, e sabendo como lidar também com isso também é importante. É verdade. Então, a primeira dica do checklist, quem tiver interesse, depois, no final da live, a gente vai estar mandando esse checklist. Você pode mandar o número do WhatsApp aqui nos comentários ou o e-mail também pode ser, tá? Então, a primeira dica da lista é evitar os alimentos industrializados, né? O que você me diz aí, Marcela, sobre os alimentos industrializados? Bom, gente, a gente sabe que hoje em dia, né, alimento industrializado é a forma mais fácil, às vezes, da gente consumir, se alimentar. Mas pensando nos alimentos industrializados, a gente tem que ter em mente que eles são muito pró-inflamatórios, que a gente fala, né? Então, eles ajudam a ter um processo inflamatório ali no nosso corpo. E isso vai agir diretamente, né? Não só na parte de dor de cabeça, de uma forma geral, articulações, músculos, ossos, mas existe uma coisa bem importante que a gente tem na parte ali cerebral, que é a barreira hematoencefálica, né? Que a gente tem, que seria toda essa questão assim de difusão, né, que acontece para nossa cabeça, para nosso cérebro nessa troca, né, de nutrientes e tudo mais. Então, o que acontece? Vai tendo uma sobrecarga, né, nessa região ali, gerando um processo inflamatório maior. Então, isso pode cursar, né, como um gatilho aí para ter as crises. Então, a gente tem essa relação, né, não só dos alimentos industrializados, mas também a relação do alimento de uma forma geral. Às vezes tem pessoas que comem frituras, né, que às vezes sente um peso maior, daí ataca, digamos assim, a dor de cabeça, né? Então, são essas relações do porquê evitar, né, os industrializados e às vezes alimentos um pouco mais pesados. Aí tem que ver, né, para cada pessoa. O industrializado, a gente sabe que ele não é legal por vários motivos, né? Já existem todas as questões também, até relacionadas a células cancerígenas e tudo mais. Mas nesse intuito, de repente, é legal a pessoa ir observando, né? Anota lá e observa que tipo de alimento que deflaga mais, né? Essa questão da dor de cabeça. Por exemplo, para mim, se eu sentir um cheiro de fritura, já começa a dar dor de cabeça, porque é o que deflagra mais para mim, né, nesse sentido. Então, é interessante de estar observando isso, né? Mas os alimentos industrializados aí pela essa questão de um processo inflamatório maior, né, no nosso corpo. Quanto mais alimentação natural, melhor, né? Eu sempre falo, desembale menos e descasque mais, né? Então, frutas que a gente vai precisar descascar, dá um pouco mais de trabalho, você vai sujar uma faca, vai sujar mas vale a pena o esforço, né? A gente fazer esse esforço pela nossa saúde é muito importante. Outro item aí da lista é a água, né? Então, quando a gente sente já a sede, né? O sentir sede já é um sinal do nosso corpo de que está faltando água, né? Nós estamos desidratados. Então, é muito importante, principalmente para quem tem dor de cabeça, é manter uma hidratação diária, né? A sede, ela é muito negligenciada pelo nosso corpo, né? Nosso corpo demora para dar esse sinal de que está faltando água. Então, é interessante você sempre ter a garrafinha de água ali, vai tomando os golinhos mesmo sem sentir sede, porque você vai estar mantendo o teu corpo hidratado. E outra função também da água aí nesse sentido é manter a saúde intestinal, né? Que também é importantíssima aí para a prevenção das crises de dor de cabeça, né? A gente sabe que nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Porque ali tem produção de hormônios, né? Tem produção de neurotransmissores, que eu expliquei lá no vídeo do YouTube, que são esses neurotransmissores, né? Gente, são quem não viu ali importantíssimos. o vídeo, né? Só falando um pouquinho, quem não tá a par dos vídeos que a gente está colocando, né? Só agora lembrando do link aí,
Tem lá no canal da Andréia, no YouTube, no meu canal também, a gente tem bastante vídeo lá, já falando um pouquinho mais sobre as dores de cabeça, exercícios, né, como que funciona, dicas, né? Então, quem está aí sofrendo com essas condições de dor de cabeça, que não alivia, então, só entrar lá que a gente tem bastante informação já para vocês, né? A gente tá iniciando aí, mas já tem bastante coisa. E lembrar, né, André, do grupo do WhatsApp, né? Que daí tem também um grupo que a gente está já com bastante gente lá interessada em saber as dicas, né? Depois a gente vai deixar o link aqui para vocês também. Isso mesmo, tem bastante informação no grupo do WhatsApp. É interessante a gente ter uma rede de apoio, né? Digamos assim, que aí a gente consegue trocar informações. Outra dica, então, ainda do nosso checklist é a utilização de compressas frias aí no momento da crise, né? O que a gente pode estar fazendo para aliviar essas crises de dor de cabeça, né? Então, a compressa gelada ou compressa com gelo ou compressa fria é importante também para o alívio da dor, né? Sim, e eu não sei que você tinha falado, Andréia, de um estudo que você viu também em relação a isso, né, da questão das enxaquecas, né, na questão Isso, do uso de compressas frias, né? teve um estudo que colocou como a colocação de compressas frias dentro da boca, então nessa região mais posterior aqui, em cima desses dentes molares, que são aqueles dentes maiores que a gente tem aqui atrás da boca. Então você colocar compressa fria nos dois lados, e como que a gente pode fazer isso, né, para não ser tão desconfortável? Molhar o algodão, aqueles rolinhos de algodão de dentista mesmo, né, molhar ele na água gelada e colocar. Aí quando você percebeu que já esquentou, né? Porque dentro da boca é um ambiente quente, né? Então você vai ter que ir trocando isso algumas vezes até você perceber esse alívio, tá? Isso tem uma relação importante aqui. Nós temos toda uma inervação, né? Que sai dessa região, então vai estar mandando informações de analgesia para o nosso sistema nervoso central. O que é analgesia, né? Analgesia é você diminuir a dor, né? Controlar o estímulo da dor, diminuir a dor. Então, vai estar mandando essas informações de diminuição de dor lá para o cérebro, né? Então, é importante fazer essa questão aqui dos dentes, tá? Essa é uma dica bem legal. Outra dica é você usar a compressa gelada, né? Então, na região que tá doendo, se for mais na nuca ou mais na região da fronte aqui, usar o gelo ou o pano gelado, enfim, uma bolsa de gel gelada e fazer uma leve compressão, tá? Então, a compressão mais o gelo também vão estar favorecendo aí o alívio da dor nos momentos de crise, tá? Que daí nesses casos é quando está em crise mesmo, para já ter um alívio mais rápido, né? Então, nesse caso, para diminuir, digamos assim, a informação, como a Andrea falou, vai diminuir um pouco a informação nervosa mesmo dessa região, né? Então, seria mais no momento em que está com a dor, que daí já vai ajudar a aliviar. Aí, gente, o seguinte, que na verdade a gente vai fazer uma live específica sobre isso, né, Andréa? Que seria em relação à qualidade do sono, né? Então, em relação à parte de sono, como que funciona todo esse processo, né, do porquê que o sono ele interfere tanto no processo de cura, né? Seja de qual doença for, a gente vai falar um pouquinho melhor. Na quarta-feira a gente vai ter outra live, tá? Então a gente vai estar falando mais especificamente de como que o sono, por que é importante a gente estar dormindo bem, né? É uma coisa que eu gosto bastante de falar, assim, em relação ao sono, mas basicamente, gente, quando a gente tem um sono bom, né? O sono bom é o quê? A gente acordar disposto, né? Então, você acordou descansado, disposto, você sente revigorado quando você acorda, né? Então, o sono bom, ele não tem muita relação com essa questão de, eu dormi 8 horas certinho, né? Então, às vezes, que nem para mim, Marcela, 5 horas é o suficiente, desde que dentro dessas 5 horas eu consiga ter uma qualidade maior, ou seja, eu consiga dormir, né? Entrar no sono REM, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas por que é importante, né? A gente falou aí sobre algumas questões. Por exemplo, o processo inflamatório, que gera por diversos fatores, um deles, por exemplo, os fatores alimentares, né? Essa questão de a gente estar trabalhando com processos, né, que geram esse aumento da informação neural também para o cérebro. Quando você tem um sono mais adequado,
você consegue entrar, você relaxa, digamos, todos os tecidos para que eles possam ter esse processo de cura, né? Então, é quando tem a reparação, a regeneração celular. Então, no nosso corpo, constantemente, né, a gente está produzindo novas células, né? A parte de células cerebrais é um pouquinho mais de complicado, digamos assim, mas como não tem a ver necessariamente somente com a parte do cérebro mesmo, e sim, são de todas as estruturas, né, envolvidas nessa região, a reparação celular, né, a formação de novas células, regeneração celular, ela vai acontecer em maior potencialidade durante o sono, tá? Mas é durante o sono com qualidade, né, Andréia? Não é naquele sono que você dorme, acorda, acorda. Eu sempre brinco, né, atropelado pelo caminhão, né? Todos esses fatores. Então, uma forma de observar se está dormindo bem mesmo é saber se acorda disposto, né? E a gente sabe que quem tem essas crises, né, de dor de cabeça, enxaqueca, muitas vezes precisa do medicamento para induzir o sono, né? Sim. Existe a indução do sono pelo medicamento, né? Também pode ter esse processo, né? Mas é um processo mimetizado, não é um processo natural do corpo. O mais ideal é que se consiga trabalhar exercícios, que isso a gente vai falar muito mais aqui para vocês, trabalhar fatores que possam induzir que você tenha um sono natural para ser o mais próximo do fisiológico, né? Na quarta-feira a gente já vai lançar um desafio, né? Então, quem tiver aí com dificuldades no sono, não perca a live de quarta-feira, que vai ter coisa boa aí para vocês aprenderem e já aplicarem para melhorar essa qualidade do sono, né? Isso. Marcela, uma das coisas que acontecem comigo, que várias vezes as crises de enxaqueca começaram de madrugada. Por que isso, né? Eu, além de outros gatilhos, eu tenho também bruxismo. Então, o apertamento dos dentes à noite, né, fazia com que eu acordasse com aquela dor de cabeça terrível, né? Então, para quem acorda já com dor de cabeça, né, às vezes não durante a madrugada, mas enfim, eu já acordo, eu tenho dor de cabeça de manhã até à noite, né? Observa se não está acontecendo esse bruxismo aí noturno e às vezes também um apertamento, né, durante o dia. Então, é importante a gente identificar, né? Exato, porque esses dias até uma pessoa veio me perguntar, né, como que eu sei se a minha dor de cabeça ou essa dor orofacial, né, a gente pode falar um pouquinho mais da dor orofacial, que envolve nessa questão da dor de cabeça, envolve também todo esse sistema, como que eu vou saber, né, se vem disso ou não? O principal detalhe é isso que você falou mesmo, né, de saber, assim, a dor ela aparece de manhã, e de repente vai sumindo durante o dia, né? Então, esse é um principal ponto, assim, que a gente observa, né? Dores de cabeça que aparecem mais ao final do dia, né? A gente pode pensar numa relação com a parte ocular, com o uso, né, da visão ali no computador ou durante o trabalho. E existem também aquelas dores de cabeça, vamos supor que acorda no meio da noite com uma crise, né? Vamos supor que a pessoa acorda todas as noites, ou a maior parte das vezes, durante o mesmo horário à noite. Também a gente pode pensar até em dores de cabeça associadas a questões viscerais, né? Então, que tem os horários bem certinho de funcionamento de cada víscera. Então, a gente tem os exemplos, né? Por exemplo, fígado, estômago, partindo ali de 3 para 4 horas da manhã, porque, por exemplo, o processo digestivo, motilidade, ele acontece mais durante a noite, quando a gente está em repouso, né? Então, existem esses picos e esses horários também que a gente pode vir a pensar em questões viscerais. Então, são vários detalhes, assim, que a gente pode ir vendo aí em relação, para poder entender um pouquinho mais da onde que vem essa dor de cabeça, da onde que vem essa enxaqueca. Lembrando que boa parte, né, quando a gente fala em enxaqueca, boa parte dessas enxaquecas nem sempre são enxaquecas verdadeiras, né? Boa parte vem de outras causas que não é da enxaqueca mesmo verdadeira, né? Que mimetizam também esses sintomas, né? Então, é bem importante aí a gente estar vendo essas questões, umas dicas aí para entender um pouquinho mais da onde veio e para onde vai essa dor, né? Isso aí. Ela só tem, mas às vezes não vai, né? Então é importante estar tendo essas questões aí.
Uhum. E também outro item da nossa lista é a diminuição do açúcar, né? O açúcar é outro alimento também super inflamatório, né? O açúcar é um alimento vazio, né? Ele não traz nenhum benefício para o nosso corpo, né? O açúcar, né? Açúcar em si, né? Não o açúcar que vem das frutas, que é o carboidrato, Isso. né? Mas estamos falando do açúcar industrializado mesmo, do açúcar refinado, né? Então, quanto mais a gente conseguir diminuir a ingestão de açúcar e trocar por realmente a ingestão de frutas que contêm fibras, né? Mais a gente vai estar conseguindo ajudar a nossa saúde nesse sentido, diminuir a inflamação. Então, açúcar, farinhas, também a gente sempre fala dos três, né? Não é farinha, 3 grãos brancos, não é 3 grãos brancos. Eu tô tipo Chaves, assim. Algo assim, né? Não, mas claro, né? O sal, o açúcar e a farinha, né? São 3 coisas para a gente evitar. Exatamente. E é importante, claro que não, a gente sempre tem que pensar assim, né, no radicalismo, né? Então a partir de amanhã já não vou mais, né, comer sal, vou comer tudo sem sal, vou comer tudo sem açúcar. Não, a gente tem que, existem formas para substituir, é importante às vezes fazer um acompanhamento, né? Porque como eu falei, não existe uma questão assim, só existe uma forma de tratamento para minha dor de cabeça. Eu vou tratar minha dor de cabeça só cuidando de alimentação. Vou tratar minha dor de cabeça só fazendo exercício físico. Vou tratar minha dor de cabeça só dormindo bem. Não, é um conjunto de coisas, é um estilo de vida, na verdade, que a gente vai ter que adquirir aos poucos para poder ir melhorando isso progressivamente, né? E daí até um item que eu pulei ali, ó, que é a prática do exercício físico, né? Além de tudo isso, né, tá fazendo a prática do exercício físico. Existem algumas pessoas que, quando têm essas crises, podem ser desencadeadas pelo exercício físico, né? Então, nesse caso, é importante estar observando, de repente, às vezes, o tipo de exercício que vai estar realizando, que ajuda a amenizar, tá? Mas a prática de exercício físico, então, ela vai, de uma forma que a gente já conhece, a gente já sabe, né? Liberar endorfina, então vários tipos de neurotransmissores, hormônios que ajudam, né, nessa sensação de bem-estar e ajudar a baixar um pouquinho os níveis de estresse, né? Então, muitos níveis de estresse muito lá em cima, ajuda a modular um pouquinho mais esse ritmo, né, de estresse, de relaxamento, ajuda a modular isso em conjunto, né, com todos os outros fatores também vai estar ajudando aí no metabolismo, né? Em todas essas Quem questões. tem essa questão, né, da atividade física ser um gatilho para dor de cabeça, que é recomendado hoje pela literatura, é fazer uma exposição gradual, né? Então, eu tentei fazer 1 hora lá de jogo de tênis e minha cabeça quase explodiu. Então, vamos começar 15 minutos uma caminhada, né? Vamos fazer uma semana isso, na próxima semana meia hora, e vai fazendo uma exposição gradual, que a gente chama, né? Vai expondo o teu corpo gradualmente àquela atividade. Depois você vai lá, joga tênis 15 minutos e vai tentando introduzir essa prática para que isso não seja, né, tão ruim para o corpo vai acostumando com aquele estímulo e você vai conseguindo devagar introduzir a atividade física na sua dor até que ela consiga mudar, né, fazer o efeito contrário. Então, começar a produzir agentes analgésicos mesmo para o corpo e liberar essas endorfinas que são tão importantes aí no processo de alívio da dor, né? E existe dentro do exercício físico, né, conforme vai tendo essa movimentação e essa forma progressiva, a produção de anti-inflamatórios naturais mesmo do corpo, que entra todos esses neurotransmissores, né? Liberação também de citocinas, né, anti-inflamatórias, então é bem importante, né, de estar fazendo aí todo esse processo. O exercício físico, ele vai estar em tudo, gente, em tudo. Quem acha que vai se livrar do exercício físico, não vai.
Ele é o tratamento mais barato que É o mais existe para barato. dor. Exatamente, exercício físico é o tratamento mais barato para dor, gente, porque, né, a gente viu aí na questão da pandemia, né, o mundo online, exercício físico você pode fazer em casa. A gente sabe que existe toda aquela questão de, ai, da força de vontade e tudo mais, mas acima disso tem que ter a disciplina, né, para estar fazendo aí não só o exercício físico, mas todos esses cuidados, né? Porque é uma coisa que é uma mudança mesmo, né, no estilo de vida. Então, é bem importante. Agora eu vou entrar num assunto que é polêmico, né? Ah, Mas por que que o exercício físico não é tão difundido na prática de contrador, né? De ser uma coisa, não é vendido como uma coisa analgésica, né? Porque não dá lucro para nenhuma indústria, porque né, ninguém ganha dinheiro com isso, a não ser o personal ali, que é um negócio mais local, né? Não tem exato. nenhuma multinacional fabricando exercícios para vender para você dor, um anti-inflamatório, né? Como um anti-inflamatório, né? Hum. Então, por isso que não é tão divulgado, mas ele é o tratamento de ponta aí para dores crônicas. E é uma forma de fazer uma coisa ativa, né? Então, se você comparar a facilidade, digamos assim, ah, vou tomar um remédio para dor de cabeça e vou mudar o meu estilo de vida, né? Só que a gente tem que lembrar que o remédio, ele não vai tratar só a dor de cabeça, né? Então, ele tem vários efeitos colaterais aí, que é um assunto até para outra live, né, André? Falar sobre essa questão dos efeitos aí, que muitas pessoas já conhecem. Quem tem, necessita de utilizar os medicamentos de forma mais crônica, digamos assim, sabe muito bem, né, de todos esses efeitos, e daí vem uma cascata de coisa, né? Porque eu preciso tomar o medicamento X para tal coisa, que daí agora eu tenho que tomar o medicamento Y para suprimir o efeito colateral do X, e daí vem o W, o Z, o T, enfim, né? Sim. Então, é bastante coisa aí que está envolvido. Mas lembrando, né, exercício físico não sai caro, minha gente. E como que diz, né? Como que fala? De ficar prolongado, né? Então, é uma coisa assim, que você mudando seu estilo de vida, você vai ter um resultado muito mais prolongado em relação a isso, né? Então, Duradouro, né? exatamente. Eu tô esquecendo as palavras. Eu sei como é. E qual que é o nosso Tá. próximo ali? Evitar café e chá preto, né? Aí entra a questão da cafeína e outras substâncias que existem aí no café, né? Que Isso. são o que acontece com o cérebro, né? Com o sistema nervoso de alguém que já sofre com dor de cabeça ou enxaqueca, né? Ele já está hiperestimulado, né? Então, ou seja, é uma gotinha, né, que precisa para causar um efeito muito grande. Então, por isso que a gente prefere evitar, né, o café, todas as substâncias que vão estimular o sistema nervoso, tanto café como bebidas energéticas, né? Tudo isso que vai estimular demais o nosso sistema nervoso, a gente prefere evitar. Então, pode incluir chás, né? Chá de camomila, chá de erva doce, existem chás que vão ajudar também aí na questão do sono, né? Mas são bebidas que vão depreciar um pouco a atividade desse sistema nervoso, então, consequentemente, aliviar a dor, né? Já o café vai ter o efeito contrário. Então, Isso. mas eu tomo uma xícara por dia, mas qual que é o tamanho da xícara? Às vezes uma xícara desse tamanho, um balde de café. Uma caneca. E o mesmo eu digo para pessoas que sofrem com ansiedade, né? Também, né? Não ficar tomando tanto café, ou aqui na nossa região mesmo, o chimarrão, né? Que é uma coisa que é muito estimulante também do sistema nervoso. Então, são coisas aí para também riscar da lista. Isso. E tem algumas pessoas que vão pensar assim, mas nossa, eu tenho dor de cabeça se eu não tomar o café, né? Mas daí já é um processo ao contrário, né? Pela dependência mesmo do uso da cafeína, né? Então é um processo de desmame, digamos assim. Você toma muito café por dia, vai reduzindo, né? Porque a gente sabe que em doses baixas ali também não é tão, né, depreciação. Nossa, ai, gente, tô bem hoje. Não é tão problemático.
né? Mas assim, para quem sofre com essas questões, né? A gente está falando aqui para quem tem essas questões das dores de cabeça, né? É um gatilho para a maior parte das pessoas, né? Então, assim, é que às vezes, eu não vou sentir, eu sinto mais dor sem tomar o café, mas isso é relativo para cada pessoa, né? Então, por essa questão de aumentar mesmo esse estímulo aí do estresse corporal mesmo, é importante estar evitando, né? Isso. E a questão agora dos exercícios respiratórios, né? Que vão fazer o efeito contrário do café, né? Eles vão estimular aí uma fase de recuperação, né? De ganho de energia do corpo. Exatamente. Exercício respiratório é a minha praia, né? Amo, adoro. Então, assim, até a gente vai passar para vocês também algumas dicas, assim, porque os exercícios respiratórios, eles entram dentro de uma higiene que a gente vai fazer, né? Então, existe uma higiene de todos esses fatores que a gente vai utilizar, inclusive também existe a higiene do sono, que a gente vai estar trabalhando alguns aspectos que envolvem esses exercícios respiratórios. Então, exercício respiratório eu sempre falo para todo mundo, né? Falo para os meus alunos quando eles vão trabalhar com os pacientes, falo para os meus pacientes, falo para quem eu conheço na rua que exercício respiratório é para a vida, né, gente? É todo momento. Então, tudo que vai trabalhar, por exemplo, você vai fazer o exercício físico, você precisa da respiração, você vai ter que trabalhar uma respiração mais ofegante, né? Então, quando a gente trabalha esse processo de exercício respiratório, a gente consegue melhorar toda a capacidade pulmonar, né? E com isso a gente consegue oxigenar melhor o nosso corpo, né? A gente consegue melhorar a troca dos gases, né? Entre CO2, entre oxigênio. Então, a gente consegue oxigenar muito melhor as nossas células. Só que também essa questão do exercício respiratório, por quê? Durante o dia, ali no dia a dia, a gente faz uma respiração que a gente fala que é respiração basal, né? Então, a gente tem que, por meio, por exemplo, do exercício físico, colocar uma carga maior respiratória, né? E durante outros exercícios, que daí a gente já vai entrar junto ali com a meditação, que entra daí numa coisa que eu amo muito, né? Que é toda essa parte do trabalho mesmo, não somente da meditação, mas desse trabalho respiratório, que vai ajudar, então, em todo esse processo para relaxamento. Então, ele vai ajudar a diminuir crises, porque muitas vezes as crises, elas são desencadeadas pelo estresse, né? Então, eu tenho certeza que se tiver mais alguém aí participando que sofre com isso, né? Vai saber que, teve um dia mais estressante, teve um dia mais cansativo, é um dia que às vezes vai deflagrar mais essa dor de cabeça, né? Tá relacionado, então, com a parte de falta da qualidade de sono, não dorme bem, já acorda com aquela cabeça pesada, tá? Então, quando a gente trabalha esse exercício, ele vai ajudar a entrar nessa parte de relaxamento, né? E oxigenação, né? De todas as células de uma forma um pouco mais potente. E a questão da meditação, gente, já existem, assim, se a gente joga, por exemplo, no Google, quando a gente fala do yoga, principalmente, né? Não só da prática específica da meditação, mas do estilo de vida também relacionado a essa prática, existem muitos exercícios que são realizados dentro dessa parte de meditação, de respiração, específicos para quem sofre, né, com dores de cabeça. Então, é uma parte, assim, muito legal, porque ele vai trabalhar todo o sistema, a modulação, né? Como a gente estava falando, tem um momento que você vai lá, faz uma atividade mais vigorosa, você coloca o teu corpo num estresse maior. E aí vem com uma atividade mais tranquila, por exemplo, a respiração antes de dormir, ao acordar, que daí vai oxigenar e clarear um pouquinho mais a mente também, né? Então, isso ajuda bastante. Exercícios respiratórios, a meditação, de uma forma geral, seria nesse sentido de silenciar um pouquinho e realmente baixar um pouquinho os níveis, né? Porque daí você vai aprendendo a lidar com esses estresses e as crises também vão diminuindo. Então, isso é bem, bem importante, né? É a questão da conexão também, né? A meditação traz esse momento de conexão com o teu corpo, né? De entender o que está acontecendo realmente, né? E você conseguir identificar melhor os gatilhos, o que está realmente te tirando ali do eixo, né? Eu acho que um exercício legal que já dá para passar para as pessoas fazerem de respiração, muito simples, é você só observar a tua respiração aí nos momentos, né? Quando você está com medo,
você vê como a respiração, ela trabalha diferente no teu corpo, né? Então, quando você está ansioso é de um jeito, quando você está com medo é de um jeito, quando você está calmo é outro jeito. Então, perceber como isso influencia, né? O nosso estado mental vai levar a uma respiração X, e a gente consegue também fazer o contrário, né? Mudar o estado mental através da respiração, né? Eu estou me sentindo ansioso, então, peraí, vou fazer um exercício respiratório e consigo acalmar a minha mente, né? Então é muito É só legal isso. a gente observar o quanto isso influencia, que naquela hora que a gente está mais estressado, assim, né? O que a gente faz? Né? É o que a gente mais usa, né? A respiração. Quando a gente está querendo mostrar para alguém que a gente está bravo, o que a gente faz? Respira fundo, né? Então, a respiração não tem como desconectar isso, né? De qualquer tratamento que a gente for fazer, seja ele para dor de cabeça, para qualquer tipo de dor, né? Seja uma dor mais crônica, uma dor mais aguda, para realizar exercício físico, qualquer tipo, seja o yoga. Então, o yoga, né? Deixando aqui para vocês, é uma dica para quem às vezes não gosta de exercício físico muito vigoroso, né? O yoga, ele é um tipo de exercício, assim, que ele é bem completo, né? Que ele vai trabalhar essa questão de fortalecimento e vai trabalhar principalmente essa questão aí do relaxamento, de reduzir um pouquinho os níveis de estresse, né? Então, é bem legal aí essa da outra live também. Temos muitos temas de live aqui hoje, né? Porque cada tópico desse dá uma live quase, né? Sim, uhum. Então, outro tópico aí que é importante, que é evitar a automedicação, né? Nós sabemos que nós temos quantos tipos de cefaleia, quantos tipos de dor de cabeça? Muitos, né? Mais de 150 aí de classificação. Mas uma delas é a cefaleia medicamentosa, né? Então, é aquela que é mesmo induzida pelo uso de medicamentos. Então, para a gente ter a consciência do quanto isso pode afetar nosso corpo, né? Fazer essa automedicação de forma errada, né? Crônica. Isso, porque assim, é natural, né? A gente pode dizer assim que não deveria ser tão natural assim, na verdade, né? Essa questão da automedicação, porque quando se existe um tratamento medicamentoso para dor de cabeça, isso é indicado, né, pelo clínico, vai lá, faz o tratamento, porque precisa necessariamente fazer esse tratamento. Mas é que, infelizmente, isso é uma verdade, né? A nossa sociedade, ela está acostumada a fazer o tratamento puramente com medicamento, né? Então, assim, essa questão, né, é uma questão que, assim, nem dá para entrar muito em relação a isso, como você falou, é bem polêmico, né? Mas a gente tem uma cultura, na verdade, né? Uma questão cultural mesmo, assim, de, eu tenho dor, dor é medicamento e, né, toma um medicamento e não busca, às vezes, outras formas de aliviar. Claro que, como eu falei, né? Se você vai fazer um exercício respiratório e tudo mais, demora, estou na crise aqui. Você precisa tomar um medicamento porque você precisa que resolva rápido. Porque a maioria das pessoas tem crise, dor de cabeça, está no trabalho, né? Ou às vezes está ali, sei lá, com a família, precisa dar atenção, seja como for, qualquer momento que está ali. Nem todo mundo tem a oportunidade de, no momento que começa uma crise, ir lá e deitar e descansar, né? Então, Sim. daí vem essa questão de se tomar o medicamento. Mas o que a gente tem, eu acho que é um dos nossos propósitos aqui, né, Andréia, de realmente passar essas informações e educar mesmo, né? Quem tem essas dores, e não só essas dores, quem sabe mais no futuro outros tipos de dores também, de ensinar como lidar com isso, porque se você faz isso de uma forma mais progressiva, diariamente, você torna isso um hábito para cuidar da sua saúde, você vai reduzir essas crises, então não vai ter tanta necessidade do uso de medicamento, né? Então você consegue prolongar isso, né? Então é uma coisa assim que é um pouco difícil às vezes de entender, né? Mas também o que acontece? É o efeito rebote, né? Do uso do medicamento, como você falou, né? Aumenta esses usos, porque chega uma hora que uma dose só não resolve tanto, precisa aumentar 2, 3, 4 comprimidos, né? E isso acaba tendo esse efeito rebote, que é aumentar essa dor de cabeça, né? Então, por Uma isso. coisa que eu acredito bastante, Marcela, é assim, ó, quando eu tomo um medicamento,
eu estou transferindo a responsabilidade do tratamento para aquele medicamento. É ele que vai me curar, né? E isso é muito mais fácil de fazer do que eu mesmo me curar, me cuidar, né? E tentar, que nem a gente comentou, mudar um estilo de vida, né? Que envolve muito mais coisas, né? Às vezes envolve também outras pessoas, né? Muito mais cômodo e confortável, né? Mas o que que vai me fazer melhor, né? O que que vai realmente me trazer benefícios duradouros e longo prazo, como a gente já conversou antes, né? É realmente essa mudança de estilo de vida. Então, quando a gente está cansado, né? Chegando a um ponto de esgotamento daquela situação, às vezes é que a gente consegue a gente fala que no fundo do poço tem uma mola, né? Às vezes a gente precisa chegar lá para conseguir enxergar isso, né? Isso. E a gente está aqui para não deixar a galera chegar no fundo do poço, gente. Né? Vamos saltar antes ali que dá tempo. Vamos colocar uma mola um pouquinho antes. Um pouco mais alta, né? Porque é muito mais difícil, né? Quando chega num momento assim para você conseguir, mas sempre é tempo, né? E a gente está aqui para isso, para realmente passar essas informações, dar dicas, ajudar em formas de tratamento, né? Do que pode melhorar mesmo, porque esse é o nosso objetivo, né? De dar uma forma de tratamento, dicas em que você consiga, né? Ter autonomia sobre o seu corpo, né? De saber, não, eu sei fazer uma coisa que pode me aliviar as crises sem ficar dependente, né? De uma coisa externa, né? Que seria, por exemplo, um medicamento, alguma coisa assim. E todas essas questões que a gente passou aqui, né? São coisas internas mesmo, né? Em que a gente vai ter que trabalhar isso para estar entendendo isso e melhorando, né? Então, é um processo até de evolução, por isso que é uma mudança do estilo de vida mesmo. Mas é uma questão, assim, de trabalho de formiguinha, né? Não é assim que, acordei hoje, nossa, tem um novo estilo de vida, né? Porque eu acho que muitas pessoas acabam se frustrando nesse sentido, porque começa a fazer e fala, é muito difícil, né? Só que às vezes a gente pode ter pequenas metas, né, diárias. Hoje eu vou começar fazendo um alongamento. Amanhã eu vou aumentar, vou fazer 2 alongamentos, porque eu já consegui fazer um, por que que eu não consigo fazer 2? Hoje eu vou diminuir uma xícara de café. Você não precisa deixar de tomar deixar de tomar café de um dia para o outro, né? Diminui uma xícara hoje, diminui mais uma outra xícara na outra semana, né? Cada um vai no seu processo, sabe? Mas quando chega a hora, chega e é um processo natural, não é nada forçado, né? É uma coisa assim que o teu corpo ele vai entendendo e ele vai vendo que isso é melhor e se torna um processo natural, assim, deixa acontecer naturalmente, né? Eu acho que o corpo da gente aceita melhor, né? Exato. E outra coisa também que eu gosto de conversar é a respeito da exceção, né? Quando você tem um estilo de vida ali saudável, por exemplo, você come saudável ali 6 dias por semana. A exceção vai ser você comer um açúcar ou, enfim, uma fritura, né, que você quer em um determinado dia. O que não pode acontecer é a exceção virar regra, né? Quando você abre muitas exceções, ela acaba virando a regra. E aí que está o erro, né? Então, a gente saber equilibrar essa questão da exceção, né? O último do nosso checklist aí é fazer um diário para identificar os gatilhos. Então, a gente tem a sugestão do aplicativo, que a gente pode estar passando depois o nome certinho, porque ele é um nome em inglês, mas o aplicativo ele é todo em português, tá? É bem fácil de utilizar. Chama Migraine Buddy. Você consegue anotar toda a crise, né? Quando você está tendo um ataque, que horas começou, aonde você estava quando começou, quais são os sintomas, em que lugar exatamente da cabeça está doendo. É bem completo mesmo. Que remédios você já tomou, o que você está sentindo naquele momento. Então, ele é bem completo mesmo. E ele vai te dando relatórios, né? Depois, o teu sono você dormiu tantas horas nessa semana, por dia, enfim. Ele vai te dando esses relatórios que são importantes para a gente identificar realmente qual que é a causa da dor de cabeça, o que mais está influenciando aí na dor. Como eu falei, eu só comecei a entender que eu tinha enxaqueca depois de estudar, porque realmente a gente não está atento para esses sintomas que estão se manifestando, né? Então, você
ter um diário vai te ajudar nisso, você se perceber mesmo, identificar seus gatilhos e conseguir, assim, melhorar também. Exato. Acho que é isso aí, então, né? Não sei, ali a Érica deixou ali. Um beijo para a Érica, gente. Show, muitas Ai, não, informações de qualidade. Não sei se tem legal. mais alguém aí que tem perguntas, gente. Se tiverem dúvidas, né? Eu deixei ali o link também do grupo, né? Vocês podem Perfeito. entrar lá no grupo, a gente vai estar passando as informações. A gente está gravando essa live, né? A gente vai disponibilizar ela depois no YouTube, a gente vai deixar o link também para vocês compartilharem aí para quem precisa ter mais informações, né? Sempre tem um amigo que está sofrendo com isso. Uma coisa assim que é bem importante é que às vezes quem tem essa questão de dor de cabeça acha que é difícil, né, às vezes compartilhar isso porque as outras pessoas não entendem, né, o quanto isso é difícil, porque é só uma dor de cabeça, porque a maior parte das pessoas é aquilo que a gente fala, né, a dor de cabeça, e daí toma um remédio e passa. E não conseguem compreender muitas vezes para quem tem isso todos os dias, né? Então, quem tiver, né, com essas dificuldades assim, e souber também de outras pessoas que passam por isso, né, é importante aí compartilhar, porque o nosso objetivo realmente é levar a informação para mais pessoas, né, de como se cuidar, de como que tá essa questão, entender também esse processo, que realmente é um processo que precisa de tratamento, né, não é uma coisa assim que deve ser subjugada, digamos, né, é uma coisa que é importante e diminui muito a produtividade, né, então é uma coisa assim, que Exatamente. acaba deixando a pessoa muito desanimada, digamos assim, né? Porque daí vem a crise, não consegue produzir, porque tem muita dor, enfim. Certo, gente? Mais alguma coisa, Andréia? Não, só o nosso objetivo, né, de ajudar as pessoas aí que sofrem com dores de cabeça, com enxaqueca, a viver melhor, né, de viver sem dor, de estar realmente ajudando essas pessoas a terem mais qualidade de vida, tomar menos remédio, ter menos crises, então tudo isso faz parte do nosso objetivo aqui. Então é isso, gente. A Certo? gente vai encerrando por aqui. Agradecer aí quem participou da live, quem deixou o recadinho. E Muito é isso, minha obrigada. gente. Um bom resto de segunda-feira para vocês, ótima semana. E na quarta-feira, né, a gente vai estar aí com mais uma live no mesmo horário aqui no Facebook, falando então da importância do sono, né, do porquê que dormir bem ajuda aí nessa questão de aliviar as dores de cabeça, né? E isso também vai servir para quem quiser aí participar para outros tipos de dores também é o mesmo processo. E Beleza, aí, o gente? nosso desafio, né, na quarta-feira, a gente vai estar Isso. junto aí desenvolvendo algumas tarefas. Beleza, então, gente? Encerramos Beijo por para aqui, todo então. mundo. Até mais. Até. Tchau. Tchau.